Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tudo bem? Estamos chegando aqui no canal Cristiano Santos Radialista, nesta quinta-feira, dia 25 de abril de 2024. A gente tá chegando por aqui para trazer muita notícia, muita informação de esporte, de futebol para você que tá ligado com a gente aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Libertadores da América, Flamengo perdeu ontem na Bolívia, né, na altitude da Bolívia, pro Bolívar, e a gente traz informação para você já. A vitória de virada do Palmeiras para cima do Deportivo Del Valle, né, rapaz? Depois de estar perdendo por 2-0, o Palmeiras virou para cima do Del Valle. Pois é, já a gente traz informação também da Copa Sul-Americana, já, vitória, mais uma vitória do Atlético Paranaense, dessa vez fora de casa, né, rapaz? Atlético Paranaense 100% de aproveitamento na competição. Jogos de hoje tem Tricolor Paulista, hoje os jogos dos times brasileiros que entram em campo hoje. O Botafogo na Libertadores venceu a sua primeira na Libertadores da América e voltou a ter esperança aí de classificação para a próxima fase da competição. Muita informação então a gente traz já para você dessas competições aí onde os nossos times participam. Falando em São Paulo assumirá dívidas pessoais de Arboleda por acordo em renovação de contrato. Ainda falando da CPI do futebol, rapaz, sobre propina, né? CPI aprova a convocação de ex-árbitro suspeito de pedir propina após manipulação em partida. Pois é, e o Botafogo, a atuação de domínio deixa o Botafogo mais vivo do que nunca na Libertadores da América. Já o Flamengo assume riscos na Libertadores e terá que trocar matéria, ciência pela matemática. Rapaz, brincadeira não, né? O Mengão aí vai ter que fazer contas. Palmeiras não permite ser nocauteado, renasce de maneira improvável e tem virada épica. Já essas notícias e muito mais a gente traz para você aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Poções e bolos da Linde e Cristiano Santos, a voz que divulga você, mais o complemento aí da nossa tradicional vinheta. E aí sim, a gente vem trazendo todas essas informações para você. É só um minutinho, não saia daí não. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Poções e Bolos da Linde. O WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você.
Prontinho por aqui, tudo pronto, vamos começar de notícia, de informação, trazer muita notícia e muita informação para você que tá sempre com a gente, né? Nesta quinta-feira, dia 25 de abril de 2024, agradecer ao nosso querido e bom Deus por mais essa oportunidade de estar aqui falando com você mais uma vez no canal Cristiano Santos Radialista. Muito bom, agradecer a você também que sempre está aí assistindo os nossos vídeos, curtindo, enfim. Aliás, falando em curtida, já deixa aí a sua curtida, mais conhecido também como like, que ajuda demais na divulgação aqui do nosso canal, tá bom? Pois é, tem um espaço de comentários aqui para você comentar sobre os nossos assuntos. Compartilhe também esse nosso vídeo aí com seus grupos, as suas redes sociais, que vai ajudar demais a gente também. Certinho, belezinha? E claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar toda vez que subir um vídeo novo aqui no canal. Aí você já sabe, né? Corre pra cá para ficar bem informado sobre futebol, sobre esporte, sobre as notícias de Brumado, da região da Bahia e também de todo o nosso Brasil. De segunda a sexta-feira a gente está por aqui com 2 vídeos diários para vocês, tá bom? Vamos de notícia, começando pelo tricolor paulista do São Paulo, que assumirá dívidas pessoais de Arboleda por acordo em renovação de contrato. Como parte do acordo para a renovação de contrato de Arboleda, o São Paulo assumirá dívidas pessoais do zagueiro. No mês passado, o clube intermediou uma carta de fiança com o banco no valor de 7,9 milhões de reais para o atleta renegociar com credores. Pois é, o GE teve acesso ao contrato com o banco Daicoval, assinado em 15 de março, e ao pedido do presidente Júlio Casares ao presidente do conselho, Walter Aires de Abreu, para que o acordo seja incluído na pauta da próxima reunião na próxima reunião do órgão, no dia 30 de abril, para análise dos conselheiros. Trata-se de uma carta de fiança que tem o banco como fiador, Arboleda como afiançado e a primeira vara civil do Fórum da Lapa em São Paulo como favorecida, é onde corre a principal ação que tem o zagueiro como réu. A garantia prevê que o banco pagará a dívida até o valor limite de 7,9 milhões de reais. A condição para que ela fosse concedida ao atleta foi que o São Paulo fizesse uma aplicação de 5,5 milhões de reais no mesmo banco, com rendimentos como garantia. Além disso, o presidente Júlio Casares aparece como devedor solidário, que se compromete a assumir a dívida caso o clube não pague. Ao GE, o São Paulo confirmou a operação e reforçou que não se trata de um empréstimo bancário, mas sim uma carta de fiança. Ela faz parte do pacote de renovação do contrato de Arboleda, que venceria em dezembro, mas foi estendido até o final de 2027. Os valores da dívida compõem o que será pago de luvas. Há ainda alterações no salário e nos direitos de imagem do zagueiro. O clube não revela valores, mas combinou um valor total a ser pago de luvas, de onde serão debitados o que precisar desembolsar para liquidar as dívidas de Arboleda. Esse contrato com o Daicoval cita um processo específico em que Arboleda é réu e que trata da maior dívida conhecida do equatoriano. A carta de fiança será usada pelo atleta para renegociar com a empresa Eurofoods, que agenciou Arboleda no passado. Os empresários cobram o zagueiro na justiça e já tiveram uma série de decisões favoráveis, inclusive com a penhora de parte dos salários do jogador. Arboleda tinha contrato com a Euro, mas assinou com uma segunda empresa
descumprindo uma cláusula de exclusividade, o que fez a Euro cobrar multa de 3 milhões de reais. O atleta fez uma confissão dessa dívida em 2020. A ação está sob sigilo. O advogado Fábio Macou, que representa a Ouro Foods, informou ao GE, entretanto, que ainda não foi procurado para um acordo. Pois a ação está sob sigilo, como já dissemos aqui para você que está ligado com a gente, né? A dívida com essa empresa em valores atualizados se aproxima de 6,5 milhões de reais somados os honorários de advogados. Há outras ações, entretanto, a Kirin Sports, empresa que passou a agenciar Arboleda após a Euro Foods e que protagonizou a quebra de contrato do atleta com os empresários anteriores, também processa o atleta. Meu amigo, é muita confusão num jogador só, né, rapaz? A Arboleda tomou 2 empréstimos de 200 mil e de 252 mil, mas não os pagou. No ano passado, após o São Paulo vencer a Copa do Brasil, a Kirin pediu à justiça que acionasse o clube para que ele informasse qual o valor de premiação a que a Arboleda teria direito. A intenção era penhorar esse dinheiro, o que ainda não se concretizou. No começo do mês, cerca de 15 dias após a carta de fiança ser concedida pelo banco da Ecoval, o São Paulo anunciou a renovação de contrato com a Arboleda, com vínculo até o fim de 2027. Se cumprir esse acordo, o zagueiro completará 10 anos de São Paulo. Meu amigo, a Arboleda saiu fazendo dívida, quebrando contrato com um, com outro, com outro, com um. Meu Jesus Cristo, rapaz. A sorte dele é que ele é bom zagueiro, né? E o São Paulo precisa muito dele. Então o São Paulo vai encaminhar essas dívidas aí para ser pagas e ele vai se livrar em breve dessas contas. Mas o que a Arboleda fez, rapaz, né? Era agenciado por uma determinada empresa, assinou com outra empresa, e essa empresa tinha uma cláusula de exclusividade que era de mais de 3 milhões de reais. Arboleda, meu filho, como é que você faz um negócio desse, rapaz? Tomou 2 empréstimos, um de 200, outro de 200 e lá vai cacetada de reais, e não pagou os mesmos, né? Jesus, rapaz. Arboleda, meu filho. Faz isso não, menino. CPI aprova a convocação de ex-árbitro suspeito de pedir propina após manipulação em partida. A CPI do Senado, que apura a manipulação de jogos esportivos, aprovou ontem, quarta-feira, a convocação do ex-árbitro de futebol Glauber do Amaral Cunha, suspeito de cobrar propina após supostamente interferir no resultado de uma partida de divisão inferior do Campeonato Carioca, conforme informado pelo jornal O Globo. A data para o comparecimento de Glauber, que é obrigatório, está agendada para 13 de maio. Ele será ouvido em sessão secreta. Seria do ex-árbitro o áudio apresentado pelo dono do Botafogo, John Textor, à CPI, no qual ele diz que marcou um pênalti duvidoso para interferir no resultado do jogo. Já aposentado, Glauber do Amaral Cunha jamais apitou um jogo da elite de torneios masculinos. Ele trabalhou em uma partida do Carioca Feminino de 2018, uma do Carioca Sub-20 de 2020, 2 da Série B2, 4ª Divisão do Carioca de 2022 e uma da Série C, 5ª Divisão de 2022. A CPI aprovou também convites para ouvir os árbitros Rafael Claus e Daiane Muniz, que foi ofendida pelo técnico do Vasco, Ramon Dias, por estar na operação do VAR durante a primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Os requerimentos para ouvir os 2 árbitros foram apresentados pelo presidente da CPI, Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. No pedido, o parlamentar cita que Claus e Daiane foram escalados para os mesmos jogos em 11 das 38 rodadas do Brasileirão de 2023.
Os 2 juízes foram escalados como dupla em 11 partidas das 38 rodadas da competição. A título comparativo, outras duplas de juízes foram escaladas em no máximo 3 partidas, o que caracteriza uma evidente distorção na escala de árbitros, afirmou Cajuru. O presidente da Abrafut, Associação de Árbitros de Futebol do Brasil, Marcelo Vangassi, afirmou ao Seleção Sport TV ontem, quarta-feira, que Klaus e Daiane são considerados os melhores do país em suas funções, árbitro de campo e VAR, o que seria a provável razão para a frequente escalação nos mesmos jogos. Pois é, de acordo aí com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ e do Supremo Tribunal Federal STF, testemunhas convocadas por uma CPI são obrigadas a comparecer para prestar esclarecimentos. Entretanto, eles têm a possibilidade de se manter em silêncio durante a oitiva. Apenas investigados têm o direito de não comparecer. No caso de convite, a participação é opcional. Próximos depoimentos. Na segunda-feira, a CPI vai ouvir Hélio Santos Menezes Júnior, diretor de Governança e Conformidade da CBF, Júlio Avelar, diretor de competições da CBF, e Eduardo Gussen, oficial de integridade da CBF. No dia 13 de maio, Glauber do Amaral Cunha, ex-árbitro de futebol, irá depor em uma reunião secreta com os parlamentares. No dia seguinte, será a vez de José Francisco Mansur, ex-assessor especial do Ministério da Fazenda, ser ouvido. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e Júlio Casares, presidente do São Paulo, devem depor como convidados no dia 16 de maio. CPI do Senado. O Senado instalou no dia 10 de abril a Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo de investigar denúncias de fraude envolvendo jogadores, dirigentes esportivos e empresas de apostas. O colegiado terá até 180 dias para concluir os trabalhos, com possibilidade de prorrogação por 90 dias. Ao término aí desse período, é elaborado um relatório com as conclusões da CPI, que pode ser enviado ao Ministério Público ou à Advocacia Geral da União, a fim de que promovam a responsabilidade civil e criminal dos infratores ou adotem outras medidas legais. A comissão será composta por 11 membros titulares e 7 suplentes. O relator da CPI será o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, autor do requerimento para a abertura da CPI. A presidência dos trabalhos caberá ao senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, e vice-presidência ficará com Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, ex-dirigente do Fortaleza Esporte Clube. Pois é a CPI, né, menino? Pois é, o bicho tá pegando, rapaz. Quem tiver culpa, evidentemente que seja punido, né, gente? É isso que a gente imagina aí. E quem não tiver, evidentemente, né? Quem tá acusando e de repente não tiver essas provas, no caso do John Textor, né? Aí, meu amigo, vai voltar para ele mesmo, né? Pois é, esse árbitro aí que ele disse que tem o áudio, que ele sempre falou desse áudio, tem um áudio de um árbitro cobrando propina. O cara nunca apitou o jogo de time de Série A, por exemplo, Série A do Campeonato Carioca, nunca apitou um jogo né, dos demais campeonatos importantes, vamos colocar assim. Claro que um campeonato feminino, segunda divisão é importante porque dá acesso, evidentemente que é. Mas o contexto que o John Textor colocou, né, em xeque foi o Campeonato Brasileiro da Série A, os 2 últimos títulos do Palmeiras. E até agora não apareceu ainda, né, provas reais de que realmente ele tenha razão, né? Claro que a gente sabe que existe corrupção. Você acha que só existe corrupção em outras áreas do nosso país? No futebol não existe? É lógico que existe, né? Mas tem que ser comprovado, evidentemente, né? Vamos falar do Botafogo, rapaz. Botafogo conheceu a sua primeira vitória na Libertadores da América. A atuação de domínio deixa
Botafogo mais vivo do que nunca na Libertadores 2024. Se os peruanos são universitários, o Botafogo foi o professor, né? Em vitória marcada por imposição, a equipe comandada por Arthur Jorge venceu por 3-1 pela terceira rodada da Conmebol Libertadores no estádio Newton Santos. A atuação passa um recado às outras equipes do grupo D. O alvinegro, de início ruim na competição, está mais vivo do que nunca em busca da classificação. O time entrava pressionado, afinal era o único até aquele ponto que não havia pontuado na chave. O empate entre Júnior Barranquilla e LDU no dia anterior trazia a possibilidade de deixar tudo aberto entre os clubes na disputa pelas duas vagas novamente, em caso de vitória. E assim o Botafogo fez. O lance perigoso envolvendo boa ultrapassagem de Damian Soares ainda nos primeiros minutos, né, da partida mostraria que a tônica seria praticamente um ataque contra a defesa. A lesão de Tiquinho Soares, ainda antes dos 15 minutos do primeiro tempo, atrapalhou um pouco. Com a entrada de Eduardo, o time mexeu um pouco nas movimentações e demorou para se adaptar, mas isso sempre com a bola no pé e sem sofrer. Com o camisa 33, Júnior Santos foi colocado como a referência do ataque, fazendo corridas mais entre os defensores ao invés de explorar as pontas. Eduardo era um segundo atacante, com Savarino e Luiz Henrique pelas pontas. O alvinegro dominava a bola, contava com o apoio dos laterais de um participativo Marlon Freitas, mas parava no bloco baixo, montado pelo Universitário. 3 fatores foram importantes para o Botafogo transformar o domínio em gols no segundo tempo. Mudança de posicionamento de Savarino, John e Alexander Barbosa. Pois é, rapaz, o zagueiro argentino foi a única mudança de Arthur Jorge no intervalo, com passe qualificado do Que Bastos, que iniciara a partida. Foi justamente com o lançamento do camisa 20 que nasce o primeiro gol do alvinegro, que passa por Júnior Santos até terminar em finalização de Eduardo. Com John, o time teve mais capacidade de saída curta a partir do goleiro. Foi comum ver o arqueiro se adiantar e ficar ao lado dos zagueiros no momento de criação de jogadas. Isso aumentou a superioridade numérica do Botafogo no campo ofensivo, já que automaticamente deixava mais um volante livre no meio-campo para receber e seguir a jogada. Para efeito de comparação, John deu 43 passes contra o Universitário, o maior número de passes certos de Gatito, até então titular, com o Arthur Jorge foi de 30 na derrota por 1-0 para a LDU. Uma coisa que fica clara é que não darei rodagem a ninguém. Ou trabalham para jogar 90, 15 ou nada, ou jogam o todo. Essa substituição foi opção tática para ter uma opção ao jogo. O John era a pessoa indicada para jogar o jogo de hoje, explicou Arthur Jorge sobre a escolha por John. Pois é, rapaz, a principal mudança, porém, fica por Savarino, né, rapaz? Outrora, mais voltado aí para a ponta, o venezuelano teve função mais central no segundo tempo, saindo dos lados e indo para o meio. Mais participativo apareceu com tabelinhas, passes que clarearam jogadas e auxiliou a Eduardo em uma função que não lhe era usual para ser um segundo armador. O Botafogo venceu e mereceu vencer. A formação de 4 atacantes segue, mas passo a passo, vem sendo aí adaptada para que os jogadores do sistema ofensivo tenham funções que compensem os naturais buracos que um esquema muito ofensivo gera. É o Botafogo de volta à briga aí, né, rapaz? Por uma das vagas na próxima fase da Taça Libertadores da América. Agora restam mais 3 jogos, né? Já a gente vai falar aí dos próximos jogos, evidentemente, e da situação de todos os times na competição, mas deu uma clareada, né? Deu uma clareada aí pro Botafogo. O Botafogo volta à briga por uma das vagas. E o Flamengo não teve a mesma sorte que o Botafogo, né? O adversário também era mais difícil, evidentemente, e lá na altitude. O Flamengo assume riscos na Libertadores e terá que trocar matéria-ciência pela matemática.
Depois de 23 jogos, a invencibilidade do Flamengo em 2024 chegou ao fim na temida altitude de 3.600 metros de La Paz. A aposta de Tite, em decisão respaldada aí pela diretoria, em um time muito modificado e mais físico para enfrentar o Bolívar, passou longe de funcionar. A equipe não conseguiu ficar com a bola e nem anular as armas do adversário na derrota por 2-1 para os bolivianos na noite da última quarta-feira. Se a ciência é a palavra da moda no clube, será preciso trocar de matéria com a matemática. Pois é, os torcedores rubro-negros, que antes sonhava com a melhor campanha geral da Libertadores, agora já começa a fazer contas passada metade da fase de grupos. Depois de 3 jogos, o Flamengo soma só 4 pontos. Viu o Bolívar disparar na liderança do grupo E com 9 pontos e ainda pode cair para o 3º lugar se o Milionários ganhar do Palestino por 2 gols de diferença nesta quinta-feira. Antes de mais nada, obviamente, é preciso reconhecer que a escalação dos titulares não era garantia de vitória na altitude, mas teoricamente aumenta as chances de sucesso. E nos 2 tropeços até aqui na Libertadores, o Flamengo entrou bem modificado. No 1-1 com Milionários, poupou Léo Pereira, Ayrton Lucas e Luiz Araújo, enquanto De La Cruz ficou fora devido a uma virose. Já no 2-1 do Bolívar, Pedro, Arrascaeta, Pulgar, Ayrton Lucas e Varela sequer viajaram. Luiz Araújo começou no banco e Léo Pereira e Cebolinha foram desfalques. Pois é, em La Paz, não só peças foram mudanças, como também o esquema tático. Além da questão de calendário, a opção de Tite foi pensando também em colocar um time mais com vigor físico. Pela primeira vez jogou com 3 zagueiros, com Davi Luiz de líbero. Fazia uma linha de 5 sem a bola e com ela adiantava os alas e povoava o meio de campo. O objetivo era claro: anular a força do Bolívar pelas laterais e ficar com a posse para não se desgastar correndo demais. Só que o plano não deu certo. Pela primeira vez em 2024, o Flamengo levou 2 gols no mesmo jogo. Bruno Sávio e principalmente Patito Rodrigues achavam muitos espaços pelas laterais. Foi assim que surgiu o primeiro gol pela direita. Logo depois, quase saiu o segundo em cruzamento da esquerda para Bruno Sávio. E ainda teve o chute de Chico na rede pelo lado de fora no fim do primeiro tempo, após jogada de linha de fundo de Saavedra. O Flamengo até já tinha empatado em belo gol de Vinha, mas só melhorou quando Tite adiantou Léo Ortiz para fazer a função de volante. Porém, o time não conseguiu ficar com a bola, até porque errava muitos passes em função da velocidade que ela pegava, no caso a bola, né? Trocou apenas 284, quase metade do rival, e com só 75% de precisão. Bruno Henrique, de falso 9, não conseguiu fazer o pivô e a equipe variou sua posse entre 42% e 45%. O Bolívar tinha uma falha de marcação pelo meio, como escancararam Davi Luiz e Igor Jesus em arrancadas desde o campo de defesa até o ataque, mas o Flamengo não soube explorar isso. E apesar das 15 finalizações que mostram os números, o rubro-negro teve raras chances de gol. Pois é, rapaz, derrota do Flamengo, e o torcedor hoje, nesta quinta-feira, tá irado com o técnico Tite. Porque o Tite, como diz o Ronaldo, o Tite poupou jogadores contra o Palmeiras. Um jogo gigante também pelo Campeonato Brasileiro. Um clássico das 2 equipes que mais venceram títulos nos últimos anos, né? E o torcedor já ficou incomodado. Tite, juntamente com seu departamento fisiológico e com a direção sabendo disso também, poupou jogadores ontem também. Ah, Cristiano, mas se o Flamengo manda os titulares para lá, o Flamengo ganharia? Não sei dizer, porque jogar lá realmente é muito difícil, muito complicado. Eu acho até desumano jogar numa altitude daquela, né? Mas a Conmebol e a FIFA principalmente permitem. E aí não há o que fazer.
tem que jogar. E aí você tem que fazer uma análise também, né? Quais jogadores que suportam jogar numa altitude daquela? Foi o que o Flamengo fez. O torcedor acha que na hora de protestar também, lógico que eu não concordo que Tite tenha poupado jogadores contra o Palmeiras. Agora, contra o Bolívar, eu entendo. Claro que o torcedor, se o Flamengo tivesse conseguido um empate lá, não estava reclamando, estava bom. Estava bom, só que perdeu. E viu o próprio Bolívar se distanciar, praticamente garantir a sua vaga para a próxima fase da competição. O Flamengo perdeu, mas o Palmeiras, rapaz, tomou um susto, né? Tava perdendo por 2-0 para o Deportivo Del Valle e aí virou para 3-2, né? Palmeiras não permite ser nocauteado, renasce de maneira improvável e tem virada épica. Pois é, a virada heróica do Palmeiras sobre o Independiente Del Valle na última quarta-feira, mais conhecida como ontem pela Conmebol Libertadores, pode ser contada com uma analogia a um lutador de boxe, enfrentando o adversário em um ambiente pouco propício para brasileiros, com altitude de mais de 2.500 metros. O Verdão entrou em desvantagem no duelo e ela piorou ainda mais nos primeiros minutos. Foram necessários apenas 11 minutos para o Palmeiras levar um duro golpe em finalização de fora da área do garoto prodígio equatoriano Kendry Páez, de 16 anos. O gol sofrido deixou o time atordoado, mas ainda de pé. Pois é, o problema é que o Del Valle não dava respiro. A cada descida aí dos equatorianos, uma apreensão para o torcedor do Verdão. À beira do ringue, Abel Ferreira percebeu que a situação estava cada vez mais delicada. Aos 33 minutos, ele fez um sinal para o Everton cair no gramado e ganhar tempo para fazer alguns ajustes. O técnico chamou Rony, Hendrick e Rafael Veiga na área técnica e passou instruções. A tática não deu certo. 4 minutos depois, o segundo gol do Del Valle. O time ficou nas cordas. Era questão de tempo para ser nocauteado e conhecer sua primeira derrota na Libertadores nesta temporada. Mas como um filme aí de Rocky Balboa, o Verdão tirou forças de onde parecia não ter. E com o seu garoto prodígio, aos 46 minutos, Hendrick recebeu o cruzamento de Rony e cabeceou para diminuir o placar. O primeiro round, apesar dos socos levados, terminava com um saldo positivo para o Verdão. Dentro dos vestiários, Abel Ferreira pediu, sobretudo, uma mudança de postura ao time. Se continuasse como na primeira parte, a vitória seria improvável. Os jogadores ouviram bem o recado do comandante e voltaram diferentes. Com mais posse de bola, o Palmeiras se organizou em campo e conseguiu algumas chegadas de perigo. As esquivas e alguns golpes já entravam com mais naturalidade. A situação melhorou a partir dos 19 minutos, quando Luiz Guilherme e Estevão saíram do banco de reservas. Aos 32, mais 3 mudanças, entradas de Lázaro, o Flaco Lopes e o Vanderlan, colocaram o time em pé de igualdade. Aos 35 minutos, o empate saiu justamente dos pés de 2 que saíram do banco de reservas. Flaco Lopes achou um bonito toque para Lázaro chutar na saída do goleiro e fazer o seu primeiro com a camisa do Palmeiras. O Verdão renasceu de forma inesperada e deixou o Del Valle sem rumo. Pois é, as rédeas, na verdade, do duelo já era do time alviverde. Passou-se a acreditar que era possível nocautear seu adversário, e ele aconteceu no último lance de jogo. O garoto Luiz Guilherme recebeu o passe de Lázaro, ajeitou para o pé esquerdo e soltou uma pancada que fez a equipe equatoriana desmoronar. Na beira do gramado, Abel acompanhou o jogador, parecendo saber o que ele faria, e falou: chuta! Não há situação maior do que ver quem entrou dar a volta ao resultado, e a forma como todo o grupo celebrou o gol é algo difícil de explicar, mas que se sente. Parabéns ao Del Valle. Os primeiros 35 minutos nos colocou nas cordas. Não fez o QO, o nocaute, mas em determinado momento pensei que sofreríamos um QO. Soubemos esperar
e no 12º round demos um nocaute no adversário. Estamos de parabéns, comemorou o Abel Ferreira. Que vitória do Verdão, hein, menino? Meu Deus do céu, que vitória do Palmeiras, né? Mostrando aí a força do Verdão na Libertadores da América. Venceu o Del Valle lá. A gente sabe que é complicado demais, né? E o Palmeiras conseguiu. Mais Libertadores e também a gente traz notícias da Copa Sul-Americana já. Depois dos recados aí de Poções e Bolos da Linde e Cristiano Santos. A voz que divulga, você segura que a gente volta rapidinho com você.